Olá, minha irmã, meu irmão, bem-vinda, bem-vindo a mais um vídeo do canal da página Jacutinga Transparente no YouTube e no Facebook. E nesse vídeo a gente vai fazer uma análise do contrato da prefeitura com a empresa terceirizada de limpeza pública. A gente teve acesso aos documentos. O vereador Guina gentilmente me cedeu os documentos, 5 volumes, quase 600 páginas. Eu estudei ele por uns dias, digitalizei esses documentos, então a gente vai mostrar aqui na tela, né? Não vai mostrar tudo, são quase 600 páginas, a gente vai mostrar um resumo aqui de um relatório que eu fiz e alguns pontos muito importantes que eu acredito que são principais do contrato, que vai dar um panorama, né, dessa contratação numa linguagem simples que qualquer pessoa pode entender, tá bom? Vou tentar, tá? Eu acredito que a gente vai conseguir sim, tá? Bom, então, eu vou procurar explicar aqui essa contratação e aí a gente vai lá para os documentos, tá bom? Em abril do ano passado, 2022, a prefeitura lançou um pregão e em março, na realidade, em fevereiro, março ali, lançou o pregão e aí as empresas, 3 empresas disputaram. A prefeitura lançou um pregão no valor de 5.900.000 e a empresa vencedora foi a THV de Pouso Alegre, que ganhou o contrato com o valor de 5.133.000. Então, o que a prefeitura contratou? Vamos lá ver? Tá aqui. O primeiro documento que eu quero mostrar é o termo de referência, que é o primeiro anexo do edital. O edital, ele é um documento onde vai se processar toda a concorrência, a contratação. Então, lá no começo do edital, está lá as condições, o que vai ser contratado, as condições para a empresa concorrer, as exigências, se está tudo legal, enfim, uma série de questões burocráticas legais que são fundamentais para ocorrer todo o contrato, né? E aqui o primeiro anexo é o termo de referência, que é o objeto do contrato, na realidade, entendeu? Então, o que a prefeitura está contratando? Está contratando aqui, são 5 itens. A gente vai mostrar aqui, ó. Então, o primeiro item que a prefeitura está contratando dessa empresa é o serviço de coleta de resíduos sólidos urbanos domiciliares, que é o caminhão de lixo com o pessoal, né, pegando pelas ruas da cidade toda. Segundo o edital aqui, leva para uma área de transbordo, dessa área de transbordo leva para um aterro devidamente estruturado, né, para não deixar em lixões mais, segundo o contrato diz aqui. O ponto número 2, e aqui a gente depois vai dar mais uma discorrida sobre esse ponto 1 aqui, esse item 1, tá? O item 2 é o serviço de controle e eliminação de vetores e pragas. Esse serviço é para ser realizado lá na área de transbordo, né? Que a gente depois vai falar um pouco sobre isso. Através de desintetização e desratização das dependências do local. O item 3 é o serviço especializado de varrição manual. É a equipe. A prefeitura, então, terceirizou o trabalho da equipe de varredura das ruas. Aqui diz assim, que é o serviço especializado de varrição manual de vias e áreas públicas, com equipe composta de no mínimo 38 colaboradores para varrição, com vassouras, carrinhos, sacos de lixo, etc. O quarto item, e aqui os valores, tá? Que está lançando no edital, tá? Mas esses valores aqui é o que estava no edital. Os valores contratados mesmo não foram esses daqui. O item 4, serviço especializado de varrição mecanizada de ruas compactas. Disponibilização de uma mini carregadeira com operador e ajudante, equipada com capinadeira frontal para remoção de matos e gramas, vassouras para varrição e concha, coleta de resíduos. A máquina deve possuir um ano de fabricação comprovado através da documentação de no mínimo 2020 e deve possuir sistema de monitoramento, rastreamento, GPS. A mini carregadeira será utilizada para limpeza em ruas compactas, de difícil acesso para o caminhão varredeira. Ou seja, como o título diz, é um serviço especializado de varrição mecanizada de ruas compactas. Só que Jacutinga não tem rua compacta, né? Jacutinga não tem viela, enfim. Esse trabalho aqui a gente vai falar sobre isso aqui mais à frente. O item 5, o que é? É o serviço especializado de varrição mecanizada, que aí já é o caminhão, né? Você vai ver imagens também aí do caminhão operando aqui, mas enquanto a gente fala aqui, o que é isso, né? É o serviço especializado de varrição mecanizada de vias logadores públicos através de equipamento varredeira, que é esse caminhão aqui equipado, parará, 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 dando as especificações do caminhão aqui. O curioso é que esse caminhão não tem GPS, o tratorzinho tem GPS, né? O caminhão não tem GPS.
Mas enfim, então é esses os 5 pontos que a prefeitura contratou, né? A coleta, a limpeza lá da área de transbordo, né? A desinfecção, deixar tudo lá limpinho. O serviço especializado de varredura manual dos varredores. E aí esses itens aqui mecanizados que nunca teve, nem esse tratorzinho e nem o caminhão, certo? Então, a gente emitiu um relatório a partir de tudo isso, examinando os documentos e tudo. Aí a gente vai falar aqui sobre os 3 primeiros itens desse relatório, tá bom? O que a gente notou primeiramente nesse contrato, nesse processo licitatório? A ausência de um relatório fundamentado que justifique a necessidade dessa empresa terceirizada realizar o serviço, né? A gente viu lá na folha 88, a gente vai lá daqui a pouco, que consta 4 pequenos parágrafos sobre a justificativa e objeto do contrato, mas que não serve como relatório fundamentado. Então vamos ver aqui. Está aqui ó, a justificativa da contratação. Então a gente não vai ler tudo aqui, eu vou até dar uma chegada para cá assim, ó. Você pode dar um pause e ler, tá? Não é uma leitura demorada, mas aqui vai dizer o que a prefeitura pretendia com esse contrato. Só que na realidade, a prefeitura diz aqui que não prestava esse serviço antes, mas era ela mesmo, né? Que não tinha esse serviço. Só que quem prestou esses anos todos foi a própria prefeitura, né? E aí diz que não tinha estrutura e equipe adequada de modo a prestar o serviço de modo diligente e adequado, né? E aí, quando a gente vai olhar, a estrutura permaneceu praticamente a mesma, né? Você mudou um caminhão da prefeitura pelo caminhão da empresa, que era caminhão compactador, mesma coisa. A equipe era praticamente toda a equipe da prefeitura foi trabalhar na empresa. Então, você não teve nenhum salto de qualidade. Ah, você contratou profissionais mais especializados e tal, tal, tal. Até porque não é um serviço especializado, é um serviço, né, de disposição, que exige desgaste físico, é um trabalho manual, né, que exige das pessoas. Mas não é um trabalho especializado, né? Então, a nosso ver, carecia de sabe, de um relatório mais embasado, né, que justificasse esse contrato. Porque quando a gente vai olhar aqui nas comunicações, a gente baixou aqui, né, colocou aqui o primeiro volume do contrato, né, do processo licitatório. Que ele começa com um decreto, ele não começa com um relatório, com um memorando, com nada disso, ele começa com um decreto que é a respeito das responsabilidades de quem assina o contrato. E aí, quando a gente vê as comunicações das empresas, como começou esse processo? A prefeitura entrou em contato com 3 empresas e pediu para elas um orçamento. E aí o preço médio das 3 deu aqueles 5 milhões e 900 do edital. Mas aqui nas comunicações da prefeitura com as empresas que forneceram o orçamento, aqui eles dizem que aqui ó, a contabilidade, aqui ó, a comunicação da prefeitura. A contabilidade aqui da prefeitura só irá aprovar esta licitação, vou ampliar aqui, ó, se o valor não ultrapassar 3 milhões e 750 mil. Então, eles tinham, segundo está aqui, tá? Um documento da prefeitura dentro lá do processo licitatório. Eles tinham estimado 3 milhões e 750 mil o contrato. Se a gente for, de repente, descontar ó, lá o tratorzinho e aquele caminhão vassoura, o contrato seria próximo disso mesmo, né? Só que com todos os itens, 5 milhões e 900. Mas, enfim, é o que eu quero mostrar aqui que, sabe, não tem uma justificativa para fazer sabe, algo assim que fosse muito contundente mesmo. É tão difícil assim administrar 3, 4 dezenas de profissionais, é tão difícil assim, que você vai ter que terceirizar, mas foram os mesmos, entende? Então, sei lá, né? Porque esses trabalhadores, eles perderam muito com isso, né? Bom, o ponto 2 aqui do relatório é a ausência de um relatório de dimensionamento com base no histórico da gestão, que poderia estabelecer a quantidade de equipamentos e pessoal com mais critério, de modo a prevenir aumento de custo no meio da execução do contrato, como foi feito. O que aconteceu? No edital, no termo de referência aqui, logo no item 1,
no serviço de coleta de resíduos sólidos urbanos e domiciliares, que é a equipe de coleta do caminhão, não diz aqui quantas equipes tem que ter. Não diz aqui no item 1. Tá vendo? Não diz aqui, tem que ter no mínimo 3 equipes, 4 equipes, 2 equipes, não diz nada. E lá no texto, né, que diz do serviço de transporte, serviço de coleta e transporte de lixo, também não diz nada sobre quantas equipes são. Diz aqui apenas que o serviço deve ser executado, aqui ó, no item 153, que a coleta domiciliar deverá ser executada em todas as vias públicas, oficiais e abertas à circulação, bem como nos pontos de coleta definidos em bairros isolados, assim como nos bairros que venham a ser abertos durante a vigência do contrato, acessíveis a veículo, caso não haja possibilidade de acesso ao veículo, tá vendo? E aqui não faz referência ao número de equipes, certo? Então, é um contrato que é por empreita. Olha, você tem um serviço para fazer e está contratado. A equipe, quem que vai dimensionar já que não está no contrato? É a contratada. E deve ser suficiente a atender a demanda. Só que, o que aconteceu? Como não está dimensionado, a empresa não estava atendendo suficientemente, a prefeitura emitiu um documento 6 meses depois do contrato, que pede, né, aqui no texto, o gestor ele faz a avaliação, ó, está havendo a coleta realizada por meio de 2 caminhões. Só que a gente está vendo que está sendo ineficiente, né? Então, a gente precisa que aumente o número de equipe, então de 2 para 3, como pede aqui, né? Para mais um caminhão. E aqui a empresa, a prefeitura, além de pedir, de solicitar essa terceira equipe, ela solicita também mais uma mini carregadeira para a realização de varredura mecanizada, tá vendo? E também, enfim, tal justificativa se deve ao fato de não ser permitido mais a utilização de defensivos agrícolas no combate às pragas. Só que o que aconteceu? Todo o mato que ficou aí, meses ainda depois da contratação da empresa, foi limpado por equipe, entendeu? Com roçadeira, sabe? Eu nunca vi esse tratorzinho varrer ruas. Aqui no meu bairro é todo o calçamento de pedra, que nasce mato no meio das pedras. E eu nunca vi esse tratorzinho varrer. Se alguém souber, me avise, né? Escreva aqui no vídeo, comente, mande foto, vídeo se você tiver, porque eu nunca vi, francamente. Mal vejo o caminhão, falar a verdade, você nesse ano e tanto aí, eu vi poucas vezes o caminhão. Então, no caminhão que varre, né? A gente vai chegar lá também nesse caminhão. Bom, gente, enfim, eles solicitam lá, né? E aí a empresa, aí eles mandam um documento para o jurídico, para o pessoal da contabilidade, e o pessoal da contabilidade responde que tem 703 mil a mais, né, no caixa, para atender, veja bem, para atender um provável aditamento. Porque que loucura, né? Eles mandou o ofício para a empresa nem respondeu, eles já liberaram dinheiro para aditamento. E aí a empresa responde. A empresa responde que sim, tem condição, mas como isso vai gerar um desequilíbrio, porque eles têm 2 caminhões e agora vão ter que colocar mais 3, só que não tinha isso no contrato, né? Tinha lá que a empresa tinha que prestar esse serviço. E aí ele diz que ele vai aumentar e tudo, e que isso tem um custo, mas aí a empresa não solicita o custo de 1/3 a mais daquele item, né? Não solicita, e nem solicita uma mensalidade a mais de Bobcat, eles solicitam 25% do valor global do contrato, é o que pede no ofício. E aí o que é o problema disso tudo? É que ele parte de uma informação inverídica. A gente vai voltar aqui no relatório e vai mostrar aqui, ó, que lá no item 3, que no item 4, a empresa apresentou uma informação inverídica de taxa de inflação. A empresa apresentou uma inflação de 31,12%, né, baseado no IGPM, que nem está no contrato. O contrato, o índice de referência para reajuste é o IPCA, mas a empresa
convenientemente, usou um índice mais alto para justificar o seu pedido de aditamento. Mas não bastasse escolher um índice mais alto, que é o IGPM, ela usou o índice de 2021, que era realmente 31%. O índice em 2022, na data desse ofício aí, estava em 8,59. A gente foi verificar, entrou no site, enfim. Eu não vou me alongar aqui, tá? Mas eu tenho tudo, inclusive, qualquer um da empresa, da prefeitura que quiser me desmentir, pode gravar um vídeo. Só que mostre documentos. Não vem, ele tá mentindo nisso. Não, eu tô vindo aqui mostrando documentos, tá? Então, gente, teve esse aditamento. Que o que aconteceu? Aumentou, então, em mais de 700 mil contratos no meio do ano. E aí, a prefeitura, então, passou a contratar, veja bem, tá aqui, ó. A prefeitura passou a contratar, então, mais um serviço de coleta de resíduo, que aumentou lá 66 mil a mensalidade, né? Com um caminhão a mais, uma equipe a mais, porque na minha visão, a prefeitura não tinha que pagar nada disso. E aumentou um mini trator lá, uma Bobcat. Então já tinha um, aumentou para 2, já em outubro de 2022. Então, aqui vamos falar aqui, ó, eu acabei pulando esse ponto aqui, eu nem lembro, falar a verdade, acho que eu já falei, né? Sobre a ausência de estudo preliminar da eficácia desse caminhão e desse tratorzinho, porque custa uma fortuna para a prefeitura, e isso daí não tem sentido para uma cidade como a nossa. Bom, gente, então tá aqui, ó. O primeiro aditamento foi de 703 mil, incluiu a terceira equipe de coleta, mais um mini trator, certo? O aditamento foi assinado com 6 meses de contrato, mas eles colocaram para frente 7 meses. Daí, depois, eles tiveram o segundo aditamento. O que era o segundo aditamento? Era uma solicitação para mais um Bobcat, e um serviço de iluminação de vetores, por 2 meses. No dia 9 de março de 23, há 40 dias de vencer o contrato, faltando 40 dias para vencer o contrato, eles pediram mais um terceiro trator para mais 2 meses. Que foi aceito, a prefeitura fechou, liberou 86 mil lá da contabilidade, tudo lindo, e lançaram lá, ó, 2 meses de controle de pragas e 2 meses de mais um tratorzinho. Então, são 3 tratores, né? Um no começo do contrato em abril, um segundo em outubro e o terceiro agora em fevereiro, né? No fevereiro, março, né? Agora em março, que é 14 de março. Aí quando vai chegar no dia 5 de abril, quando a empresa pede a renovação do contrato. E a empresa ela vai usar como justificativa para um aumento de 5,6 o IPCA de fevereiro, que ela usa como referência, e aí ela faz tenta colocar aqui como uma questão salarial, de pagamento de adicional, de convenção de trabalhadores. Só que a gente foi conferir, essa convenção já tinha sido assinada antes do contrato da prefeitura com a THV, em 2022. Então não tinha o menor sentido da prefeitura conceder um reajuste a mais ainda com base nessa questão de direito trabalhista. E por fim a prefeitura acabou aceitando no papel, né, assim, 4,65 de reajuste. Só que o contrato saiu de 5 milhões em abril de 2022 para 6.634.461 em abril de 2023, um ano. 1,5 milhão. O aumento real foi de... Eu contabilizei aqui o aumento real. Foi de 29,25% em um ano. E aumentou o quê no contrato? Aumentou apenas uma equipe de coleta de lixo, que nem deveria ser por conta da prefeitura, porque é um serviço de empreita, né? Já que não estava dimensionado, ninguém falou nada, então é aquilo. Né? Mas enfim, aumentou apenas uma coleta de 2 no começo do contrato para 3, e o mini trator voltou a ser um só. Né? Tava 3 ao longo do ano, né? Um com 6 meses ficou 2, com 10 meses lá, quase 11 meses, ficou 3. E voltou a ser um. E os preços aumentaram, e a gente vai mostrar aqui. Tá aqui as planilhas. Então essa da esquerda é de abril de 2022.
Essa da direita é de abril de 2023. O serviço de coleta de resíduo, que é o caminhão de coleta com as equipes, então saltou de 132.313, 1.587.000 no ano, saltou para 207.692, 2.492 no ano. Só aqui aumentou 900 mil reais. Só aqui aumentou 900 mil. E veja bem, isso daqui era um serviço de empreita, tá? Na minha interpretação aqui. Aí o item 2, que é o serviço de controle e eliminação de vetores, aumentou de 8.684 para 9.111. Esse daqui aumentou lá 4,5%, 5% lá do IPCA. O item 3 é o serviço especializado de varrição manual lá dos trabalhadores que trabalham varrendo as ruas. Aumentou de 187.979 para 196.710. Então, o que ficou no ano 2.255, 2.360. Aumentou entre 4,5% e 5% também lá no IPCA. O serviço de varrição mecanizada das ruas compactas, que é o mini trator, vai vendo, estava 34.398 em abril de 2022, só que em abril de 2023 esse valor subiu para 71.994, mais que dobrou. Eu fiz a conta, parece que foi 109% que aumentou. Então, o valor que era 412 mil ano, que já era alto, passou para 864 mil ano praticamente, que dá para comprar 3 Bobcats daquela seminova e ainda sobra dinheiro. 3 seminova e sobra dinheiro. Quem na história do capitalismo mundial aluga uma máquina pelo valor de compra de 3 em um ano? Entendeu? Você aluga uma no ano, chegou no final do ano, você pagou pelo valor de compra 3 e ficou sem nenhuma porque aquela uma é alugada. Entende? Então não tem o menor cabimento. E aqui o caminhão, que era 64.372, passou para 67.362, que foi também 4,5%, 5%. Que saiu de 772 mil para 808 mil no ano, que também é um absurdo, porque esse valor aqui é praticamente o preço do caminhão. Então também você aluga um caminhão pelo valor de um ano de compra. Né? Chegou no final do ano, você pagou o caminhão, está sem o caminhão. Entende? Então, esses contratos aqui, a nosso ver, não tem o menor cabimento. E a nosso ver, isso aqui é uma escolha política. Né? Porque a escolha de terceirização é uma escolha política. A meu ver, eles não estavam dando conta de administrar o setor de coletas, aí eles resolveram terceirizar para os trabalhadores ser tratados com mais rigor, precarizado, né? Qualquer coisa, ó, não tá bom, arruma, troca outro rapidinho. Então, a meu ver, é essa a razão. Só que, a meu ver, isso é de certa forma, é um atestado de incompetência, porque o gestor não conseguiu, nesses 6 anos, administrar bem um grupo de pessoas, de modo que elas, né, ao longo desses 6 anos, fossem melhorando, fossem desenvolvendo e exercendo um trabalho melhor, que chegasse a não precisar terceirizar. Aqui os repasses, que eu acho importante, se fossem 12 meses, a prefeitura teria repassado quase 5.400.000, tá? Daqueles 500 inicial, né? Subiu para 300 mil, pagou a mais, é porque eu estava na metade do contrato, né? Então o aditivo não chegou a 700 mil, porque já estava na metade do contrato. O que a gente também notou, não tem nenhum cálculo, em todos esses documentos, não existe nenhum demonstrativo de cálculo, nenhum. E esse ano, a prefeitura já pagou, até o meio do ano, 3.400.000. Então, nesse ritmo, chegar no final do ano, vai fechar um contrato em mais de 6 milhões, sim. E a gente acha um preço absurdo. Absurdo. Absurdo, absurdo. Nossa, olha, esse caminhão, só para a gente ter uma ideia, gente, o caminhão 808 mil, né? Se a gente fizesse aqui um cálculo de 3 mil por servidor, 3 mil reais por servidor, no ano dá 36 mil. Né? 2 trabalhadores dá 72 mil. 20 trabalhadores dá 720 mil, certo? Menos do que o aluguel do caminhão, 20 trabalhadores. Eu acredito que os 20 trabalhadores fariam o trabalho do caminhão e geraria outros empregos indiretos, porque esses 20 trabalhadores vão receber e vão gastar boa parte do seu salário na cidade, gerando a economia da cidade.
né? Dando emprego para as pessoas. De repente você pode contratar aposentado a 6 horas por dia. Enfim, tinha toda uma maneira de contratar pessoas ali, de dar emprego, gerar renda, limpando bem a cidade, que não fosse dessa forma, tá? Então a minha solução para isso, já disse uma parte, era não terceirizar, né? Era procurar gerir melhor esse órgão e com muito menos fazer um serviço muito melhor. Então essa é a nossa conclusão, de que esse contrato, a nosso ver, é desfavorável ao interesse público, porque ele terceirizou um serviço essencial regular, que foi sempre administrado da prefeitura, a um preço muito maior, porque os trabalhadores foram bastante prejudicados, como sempre acontece, né, nesse tipo de contratação. Eles perderam salário, eles perderam benefícios, o auxílio alimentação deles é menor do que os servidores, o salário é menor, o auxílio é menor, a supressão de horas extras, que eles ganhavam horas extras, hoje é banco de horas, e a precarização do trabalho, né, a falta de estabilidade, né, que também é um elemento a mais de benefício, né, você ter uma estabilidade é um benefício a mais. Então, jamais a gente, né, se tivesse na administração, se pudesse influenciar, jamais contrataria uma empresa terceirizada para serviço essencial regular. E o que pode se fazer a mais? Pode se aprofundar no contrato, saber se realmente a empresa está levando o lixo para a área de transbordo, se aquele lixo da área de transbordo está indo tudo lá para o aterro, ver se esse caminhão realmente está trabalhando aquelas horas que estão sendo que a prefeitura está pagando, se o mini trator, né, realmente está trabalhando aquelas horas, de repente rever esse aluguel desse mini trator e até juridicamente, porque o salto da mensalidade mais que dobrou, então não tem o menor cabimento isso. Eu não tenho competência técnico-jurídica para dizer se é legal ou não. Mas, administrativamente, politicamente, sim, a gente tem competência e está analisando aqui, está expondo o resultado da nossa análise né, dentro de um discurso lógico, racional. Né? A gente não está jogando conversa fora aqui. Bom, gente, eu acredito que eu consegui dar um panorama geral desse contrato aqui. Eu não sei quanto tempo vai ficar esse vídeo, que eu tive que fazer um corte, voltei a gravar um tempinho depois. Mas eu acho que a gente disse o suficiente e a gente vai procurar transformar essa história aqui em vídeo menor, né? Tentar resumir essa história. E quem quiser saber, vem aqui e conhece com mais detalhes, tá bom? Se você gostou desse vídeo, te foi interessante, importante, curta. Se achou assim, poxa, que merece, compartilha. Se você quiser os documentos disso tudo que eu mostrei aqui, os documentos digitalizados, né, os PDFs, eu envio para você, tá bom? Então, agradeço minha irmã, meu irmão, a paciência aqui, até toda essa atenção e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, um abraço.